Olá, pessoal, tudo bem? Galera, então hoje a gente vai iniciar um novo conteúdo que vai casar com o conteúdo daquele trabalho que vocês fizeram de pesquisa sobre a consolidação das demonstrações contábeis, as demonstrações contábeis individuais e as demonstrações contábeis separadas, tá? Então hoje nós vamos tratar o CPC 05, que trata da transação entre as partes, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, mas antes de qualquer coisa, vamos retomar lá o nosso último conteúdo do bimestre passado. A gente falou sobre, primeiro, nós falamos sobre as controladas e as coligadas. Lembram que quando eu controlo uma empresa, eu tenho mais de 50% do seu capital votante. E quando eu tenho influência significativa sobre uma empresa, é porque eu tenho 20% ou mais do seu capital votante. Aí sim é uma característica de coligada e controlada. Então a gente fala que é um investimento direto, tá? Então a gente se torna sócias diretas, acionistas majoritários sobre determinadas empresas, tá? Então, esse tipo de empresa, ela se engloba naquilo que vocês pesquisaram, que trata das demonstrações contábeis consolidadas. E também vai se englobar nessa parte aí das transações entre as partes relacionadas. Então, por mais que eu tenha influência significativa com uma empresa, ou seja, eu não tenho mais de 50% do seu capital votante, porém eu tenho 30% do seu capital votante e eu já tenho influência significativa sobre as finanças, sobre as operações, sobre o gerenciamento daquela empresa. Então, qualquer transação que houver entre ambas as partes, pode ser a transações que beneficiam uma parte ou outra, tá? Por isso que essas transações, elas precisam estar em notas explicativas, beleza? Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela e vamos iniciar. Oxi. Só um pouquinho, gente. Deu um bug aqui. Aí. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é o que são as partes relacionadas. Partes relacionadas de uma empresa, elas geralmente, conforme explica o CPC 05, ela é dividida em 3 pontos, tá? Ela é dividida na pessoal-chave da empresa. O que é o pessoal-chave? Os diretores, os controladores, acionistas majoritários da empresa, ou então aqueles que exercem influência significativa sobre a empresa, né? Ou aqueles que são controladoras ou coligadas da empresa. E também familiares, tá? Familiares cônjuges do diretor, cônjuges do acionista majoritário, cônjuges dos administradores, filhos, enfim, né? Então, tudo aquilo que pode haver uma transação, pode haver uma ligação entre essas partes relacionadas aí, que estão diretamente relacionadas com a empresa. Peraí, deixa eu colocar isso aqui para cima. Então, o que é? Por que deve ser feito as transações entre a parte? Por que nós temos um CPC específico para falar sobre transações entre as partes? Porque as partes relacionadas, vamos supor aí que eu tenho uma empresa X, e vocês sejam uma empresa Y. A minha empresa controla a empresa de vocês, tá? Então, só de haver esse controle, só de haver um investimento de 50% do capital votante na empresa de vocês, isso já é uma transação entre as partes que pode afetar o mercado de forma geral. Porque, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa de móveis e a empresa de vocês seja uma empresa de matéria-prima, vende madeira, enfim, dos mais variados tipos, né? Vende essa matéria-prima. Então, a partir do momento que eu faço um investimento na empresa de vocês, provavelmente eu vou começar a comprar por valores de custo, muitas vezes, da empresa de vocês, um valor muito mais baixo, né?
da empresa de vocês para conseguir vender com um valor mais competitivo no mercado. Assim, como nós somos um grupo de empresas, nós estamos interligadas, ambas terão, como que eu vou dizer assim, sucesso, aumentarão a concorrência no mercado. Então, isso, só de haver esse investimento, já é uma parte relacionada, já afeta o mercado. Por quê? Porque eu vou deixar de ter relações de compra com o meu outro fornecedor, que me fornecia matéria-prima, antes de eu investir com a empresa de vocês. Então, devem notas explicativas ter todas as informações sobre minhas partes relacionadas. E aqui uma coisa muito importante que vai cair lá numa das atividades de fixação de vocês. Independente de haver ou não relações entre as partes com valores monetários, financeiros, eu preciso falar, eu preciso expor nas minhas notas explicativas que eu tenho parte relacionada com a empresa Y e a empresa Y precisa pôr em notas explicativas que tem partes relacionadas com a minha empresa X. Ou seja, que a empresa X detém 50% do capital votante dela e eu preciso falar que eu detenho 50% do capital votante da empresa X. Né? E caso houver alguma transação, por exemplo, compra de matéria-prima, comprei matéria-prima de vocês pelo valor de custo de vocês, não pelo valor de custo, né? Que seria o custo que eu pagaria com outra empresa. Pelo valor de custo de vocês para comprar ou para desmatar, vamos dizer, né? Cortar e deixar as matérias-primas certinhas para a venda. Então, esse valor, esse montante que eu comprei, ele precisa estar descrito em notas explicativas. Precisa estar descrito o saldo, a forma como eu vou pagar, se eu vou pagar ou não. Se caso eu não precisar pagar, né, vai ser uma troca, vamos dizer assim, eu preciso emitir uma provisão aí de clientes duvidosos, ou então uma provisão de doação, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Que foi uma troca de favores. Nesse primeiro momento eu vou comprar de vocês e no segundo momento nós vamos fazer algum empréstimo, vamos dar um aval para algum financiamento em nosso nome que vai para a empresa de vocês, nesse sentido. Então, todas as transações entre as partes, havendo ou não valores monetários, né, dentro dessas transações, no meio dessas transações, elas devem ser colocadas em notas explicativas no balanço, tá? Balanço na DRE, beleza? Então, daqui a pouco a gente vai ver isso de uma forma mais detalhada. Então, só para vocês entenderem, o governo pede, o CPC, as normas pedem para que haja essa divulgação entre as partes, porque às vezes eu posso querer investir na empresa Z, porque o lucro dela tá maior, né? Vamos dizer assim, tem mais tempo no mercado. Mas a empresa Z, ela concorre diretamente com a empresa X. Só que a empresa Z, ela não tem nenhuma parte relacionada. Às vezes, mesmo que a empresa Z esteja mais tempo no mercado e esteja mais o lucro no momento, às vezes compensa mais ao investidor investir na empresa X, porque a empresa X ela tem partes relacionadas. Ela tem formas de se beneficiar aí por meio de demais investimentos que ela tenha feito no mercado. Então, a longo prazo, ela vai conseguir ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento operacional melhor, às vezes, do que a empresa Z, tá? E o governo pede para que seja feito essas explicações em notas explicativas, né, que coloquem essas transações entre partes relacionadas, também para entender por que uma empresa ela consegue ter mais benefícios no mercado do que outra, tá? Então, dessa forma, ele consegue analisar, né, como que está sendo as transações, as estratégias entre as empresas, beleza? Então, aqui, como eu falei para vocês, existem 3 formas de partes relacionadas que a gente vai ver. Pessoal-chave, familiares e empresas interligadas, beleza? Então, a gente vai ver aqui um pouquinho sobre... Agora, primeiro momento, o que o CPC entende? Como ele define as partes relacionadas? O que é uma parte relacionada para o CPC, então? Então, olha aí como que o CPC coloca na íntegra deles aí. É a pessoa ou a entidade que está relacionada com a entidade que está elaborando
suas demonstrações contábeis. Ou então vocês podem ler da seguinte forma, que está reportando a informação. O que que é isso? É a empresa que está desenvolvendo a demonstração contábil. Quem é a minha parte relacionada? São as minhas controladas, ou então as minhas coligadas. É sempre esta empresa, né, que vai estar elaborando a demonstração contábil, que deve informar que a sua quem são suas coligadas e quem são suas controladas, lá na parte de transações entre partes relacionadas, lá nas notas explicativas, tá? Então, toda vez que vocês lerem, né, nos CPCs, vocês vão ver que é muito comum ter essa frase, vamos dizer, colocação, que é elaborando suas demonstrações contábeis. Sempre vai estar falando da empresa que está elaborando, a controlada na maioria das vezes, tá? Porque vamos voltar um pouquinho lá naquela pesquisa que vocês fizeram das demonstrações consolidadas. As demonstrações consolidadas, ela é obrigatória quem fazer? Quem deve fazer? Quem deve elaborar a demonstração contábil consolidada? A controladora. A controladora deve consolidar a sua demonstração contábil junto com as suas controladas. Ou seja, vai unir-se o ativo da controladora, mais o ativo da controlada, mais o ativo da outra controlada, mais o ativo da outra controlada. O passivo da controladora, mais os passivos de suas controladas. O patrimônio líquido da sua controladora, fazendo a exclusão dos investimentos que a controladora tem nas controladas, e daí une-se o restante, o que sobra, né? Então, isso é consolidar, juntar todas as demonstrações contábeis que pertencem ao mesmo dono, e transformar em apenas uma demonstração contábil consolidada. Então, é sempre a controladora que reporta a informação, tá? Que vai falar quem são as suas controladas, que vai falar sobre suas transações em prol ou relacionadas com sua controlada ou coligada. Beleza? Então, parte relacionada é toda a pessoa ou entidade que está relacionada com a empresa que está reportando a informação, que está elaborando a demonstração contábil. Aí aqui, pessoal, eu trago já para vocês exemplos de partes relacionadas que o CPC 05 dá. Então, aqui ele coloca aqui, ó, uma pessoa ou um membro próximo de sua família, que pode ser cônjuge, filhos, pais, tá? Ou então, filho do cônjuge que não é filho aí do controlador, ou do administrador, ou do diretor de determinada empresa, que está relacionada com a entidade que irá reportar a informação. Se tiver o controle pleno, o que é ter controle pleno? Ter mais de 50% do capital votante de uma investida, tá? Ou compartilhado, que também foram outro trabalho de pesquisa que vocês fizeram lá no início do bimestre passado. O que é um controle compartilhado? É quando, por exemplo, eu e o Matheus, nós resolvemos que nós dois, juntos, vamos controlar uma empresa, a Sadia, vamos dizer aí. Ao invés de cada um comprar 50% do capital votante, nós decidimos que o Matheus vai comprar 40% e eu vou comprar 30%. Mas em um contrato, nós vamos definir que o controle ele é consensual, ele é compartilhado. O Matheus não pode tomar decisão sem me consultar antes, sem que eu também esteja consentido com aquela determinada decisão, porque nós compartilhamos o controle de determinada empresa, tá? Ou então, tiver influência significativa, vamos lembrar lá o que é influência significativa, mais de 20% do capital votante da entidade que reporta a informação, tá? For membro do pessoal-chave. O que é o pessoal-chave, pessoal? É a administração, então são todos os administradores de uma empresa. Aí ele coloca os administradores de uma empresa. Também são todos os gestores de uma empresa, então todos aqueles que têm uma função de gestor, né, que tem uma função de controller de uma empresa. E também os controladores, os acionistas majoritários dessa empresa. Então, membros do pessoal-chave são diretores, gestores, administradores e os acionistas, de modo geral, tá bom? Então, da empresa que reporta informação, que está elaborando a demonstração contábil.
beleza? Então, tudo que tiver relacionado com essas partes, então se eu for família do diretor, se eu for, por exemplo, se eu tiver uma empresa de investimentos, vamos dizer aí que eu tenho uma empresa de investimentos, faço investimentos na Bolsa de Valores, tá? Então, eu capto recursos de pessoas físicas que querem que eu invista na Bolsa de Valores, também pessoas jurídicas, enfim. Aí, vamos dizer aí que o diretor da empresa, que a empresa X, ele deu um aval para o diretor da empresa pegar parte do lucro dessa empresa e dar para a filha do diretor fazer o investimento na Bolsa de Valores. Isso é uma transação entre partes relacionadas. Por quê? Porque eu sou parte relacionada àquela empresa, eu não sou qualquer uma, eu não sou qualquer empresa que não tenha nada a ver com a empresa que estou pegando aquele dinheiro para investir. Não, eu sou filha do diretor daquela empresa, de um dos diretores daquela empresa. Tá? Então, a empresa concedeu um aval para o diretor emprestar aquele dinheiro, emprestar não, né? Fazer um investimento comigo, porque eu sou parte relacionada de alguém de dentro do pessoal-chave da empresa. Então, essa transação, esse montante, todos os juros ou que a empresa for perder nesse investimento, ele precisa estar colocado, precisa estar apresentado em notas explicativas desta empresa que emprestou o dinheiro, que investiu o dinheiro comigo, a filha do diretor da empresa. Aí aqui, como que o CPC define transação entre partes relacionadas? O que é uma transação entre partes relacionadas? Além desse exemplo que eu citei para vocês. Então, olha só como que o CPC 05 coloca de forma bem geral, bem abrangente. É a transferência de recursos, serviços ou obrigações entre uma entidade que reporta informação e uma parte relacionada, independente de ser cobrado um preço em contrapartida. Então, independente de haver dinheiro nessa movimentação, de ser recursos financeiros envolvidos nessa movimentação, independente disso, é preciso explicar em notas explicativas que houve uma transação entre as partes, tá? Relacionadas. Então, olha aí. Vamos dizer aí, agora falando sobre outra situação. Vamos dizer que o filho do controlador da empresa, o filho de um dos acionistas majoritários da empresa, ele esteja iniciando aí a vida dele como engenheiro, vamos dizer assim. Aí a empresa faz um empréstimo para esse menino, para esse filho do dono de um dos acionistas da empresa. E no primeiro momento, não há uma definição de quando ele vai começar a pagar esse empréstimo e nem quanto vai ser por mês, né? Quanto tempo vai ser, nada disso existe, tá? Mas, então, o que está acontecendo? Eu tô praticamente emprestando sem a perder de vista, né? De quando eu vou captar esse dinheiro de volta desse menino. Mas, mesmo que haja só essa transação financeira apenas de uma parte, sem a outra ter que devolver, sem a outra ter que pagar, vamos dizer assim, eu preciso colocar isso em notas explicativas. Preciso colocar que, por exemplo, o montante emprestado foi tanto, que esse empréstimo, ele vai ter uma carência aí de 5 anos para iniciar a pagar, e depois disso que serão definidas situações de juros, né, com no máximo, vamos dizer assim, 5% ao ano de juros e no máximo 360 vezes para o cara pagar. Então, e são coisas que eu já vou explicar nas minhas notas explicativas, já vou colocar nas minhas notas explicativas, tá? Então, mesmo que haja só de um lado um recurso monetário, ou até, vamos dizer aí, que eu empreste, né, que eu doe, aí matéria-prima para uma empresa coligada a mim. Então, eu vou doar tantas matérias-primas aí para essa empresa coligada a mim. Ou seja, eu estou doando quantidades, unidades de produtos e não estou cobrando nada em troca, tá? Então, eu vou fazer uma provisão de doação, tá? Eu preciso colocar qual foi o montante, quando eu doei, em valor monetário, quanto seria isso, mesmo que a outra empresa ela não vá me pagar, mesmo que seja de fato uma doação, uma provisão para doações, tá? Então, isso tudo precisa ser explicado, porque o governo quer saber, porque os investidores querem saber. Então, vamos pensar aqui, pessoal, uma coisa que
eu sempre falo, né? Mas que a contabilidade desde 2008, ela tá mudando o seu aspecto como que eu vou colocar aqui? De se relacionar com as pessoas, com as empresas, porque agora ela busca desenvolver informações para a tomada de decisão tanto interna como externa. Então, a contabilidade, as demonstrações contábeis, elas precisam ter o máximo de índice de informação para que eu, como investidora externa, eu tenha uma noção se eu vou investir ou não naquela empresa. Se eu vou, né, se eu vou emprestar ou não dinheiro para aquela empresa, se eu vou comprar ou não título de dívidas daquela empresa. Então, é nesse sentido que as demonstrações contábeis desde 2008, desde que houve a internacionalização das normas contábeis, vem caminhando. Ela vem caminhando para uma contabilidade voltada a usuários internos e externos da contabilidade e não apenas governamentais. Ou seja, as nossas demonstrações contábeis, elas não estão voltadas apenas a atender o fisco, como até algum tempo atrás. Ou até como ainda algumas pessoas, alguns profissionais que ainda são tradicionalistas e que voltam às demonstrações contábeis, que voltam ao serviço, né, a prestar serviço apenas a atender o fisco. Então, isso está acabando. Isso, aos poucos, com a entrada do CPC, com cada vez mais normativas, com cada vez mais cobrança destas informações, está acabando. Porque essas informações, elas vêm mesmo para atender os usuários externos. Falando uma coisa aqui, né, adentrando aqui nesse assunto, por exemplo, nos Estados Unidos, quando uma empresa ela quer captar recursos para se desenvolver no mercado, para aumentar seu mix de produto ou até para iniciar uma empresa do zero, o que ela faz? Ela geralmente desenvolve um planejamento, um projeto de curto e longo prazo e vende esse projeto para investidores externos, ou seja, pessoas tornam-se sócios daquela empresa. Elas vão com dinheiro enquanto a outra vai para desenvolver, né, faz uma equipe, se desenvolve com o recurso daqueles investidores externos, internos também, tá? Aqui no Brasil é diferente ainda, né? Ainda tem uma cultura diferente de se eu quero abrir uma empresa, eu vou começar a comprar matéria-prima, vou começar a fazer isso, vou alugar um lugar e vou buscar capital de dinheiro no banco para me desenvolver. Com juros muito mais altos, com dificuldade de pagamento maior, né? Então, eu preciso me destacar rápido no mercado para que eu consiga cumprir com todas as obrigações que eu tive antes de iniciar aí a minha empresa. Então, o CPC, ele também traz essa visão de mudar a forma na qual uma empresa ela vai se iniciar ou ela vai captar recursos. Isso aqui, por exemplo, é uma forma de mostrar que existem transações entre as partes que podem ser que beneficiem as duas partes. Tá? Então, mas para isso eu preciso ter uma demonstração contábil redonda, eu preciso ter o máximo de informações colocadas em notas explicativas para que os usuários entendam qual é o teor, qual é o nível de transação entre as partes que está havendo, qual é o nível de estratégia, qual é o nível de benefício, que pode ser prejudicial, enfim, tá? Então, agora vamos continuar. Como que o CPC entende partes que são membros de família? Então, como eu já falei um pouquinho lá para vocês lá atrás, mas vou retomar aqui, ó. Membros próximos das famílias são aqueles membros da família dos quais se pode esperar que existam influência ou sejam influenciados pela pessoa nos negócios desses membros com a entidade e incluem, tá? Então, como eu falei, vamos dizer que a filha do diretor, ela tenha uma empresa de investimento. Ao invés da empresa buscar buscar outra empresa de investimento, a empresa vai se deixar influenciar pelo diretor, por uma parte relacionada. Então, o diretor vai contratar quem? Sua filha, a empresa da sua filha, para fazer esse investimento, tá? Então, nesse sentido, os filhos de pessoas, cônjuges ou companheiros, tá? Então, aqui, filho do pessoal-chave, filho do dono da empresa, né? Então, do controlador, filho de uma das empresas que exerce influência significativa ou é coligada da empresa, filho, cônjuge ou companheiro. Filho do cônjuge da pessoa ou do seu companheiro.
dependente da pessoa, de seu cônjuge ou de seu companheiro. Tá? Então, como eu falei para vocês aqui, definição do CPC. O que o CPC entende como pessoa-chave da administração? São as pessoas que têm autoridade e responsabilidade pelo planejamento. Quem é que tem responsabilidade pelo planejamento de uma empresa? A administração e os gestores, tá? Pela direção, os diretores. Pelo controle, os acionistas. Então, nesse sentido. Então, toda vez que a gente pensar em pessoal-chave, vamos sempre pensar administradores e gestores, tá? Aí, quando a gente fala de direção, diretores, quando a gente fala de controles, acionistas. Das atividades da entidade, direta ou indiretamente, tá bom? O que é o Estado, pessoal? O que é uma parte relacionada com o Estado? Essa é muito boa e vocês vão ver qual é a discrepância de uma norma para outra. Como que é a norma para uma empresa que ela é totalmente privada e uma empresa que ela é mista, ou que quem controla ela, quem tem investimento sobre ela, é o Estado. Vocês vão ver como é a discrepância, como que é a diferença aí entre uma coisa ou outra. Então, como que o CPC, ele entende o Estado? Refere-se ao governo, no seu sentido lato, agências de governo e organizações similares, sejam elas municipais, estaduais ou federais, nacionais ou internacionais. Tá? Então, o Estado, uma forma geral, a gente entende sobre todas as esferas, municipais, estaduais, federais. Tudo aquilo que tiver influência do Estado, tá? Prefeituras, universidades, câmaras, legislativo, enfim. Entidades relacionadas com o Estado. O que é uma entidade relacionada com o Estado? A gente chama aqui no Brasil de estatais, né? É a entidade que é controlada de modo pleno ou em conjunto ou sofre influência significativa do Estado. Então, a gente tem estatais aqui. Correio, nós temos a Copel, nós temos a Sanepar, nós temos as universidades públicas, que elas sofrem influência direta do governo, né? Então, isso aí entre outras situações, como, por exemplo, também Itaipu. A Itaipu precisa, lá nas suas demonstrações contábeis, colocar exatamente qual é a sua parte relacionada com o governo, quanto ela recebe do governo, tá? A Vale precisa colocar lá quanto ela recebe do governo também. Tudo isso, tá? Porque o governo tem parte relacionada com ela. Então, tudo que ela recebe, qual é o montante, se ela tem que pagar, se ela não tem, se ela tem que devolver um tanto, se ela não tem. Tudo isso precisa estar em notas explicativas, tá? Do que se trata a divulgação entre partes relacionadas? Então, aqui, eu vou pular isso aqui que eu já falei, que aqui eu falo sobre o que se trata. Tem que fazer relação entre as partes relacionadas, porque o governo quer saber, porque os investidores querem saber, e porque é importante para toda a tomada de decisão de forma geral, seja de investidores externos, seja de investidores internos, seja de financeiras, aí, bancos, enfim, cooperativas, aquilo que a empresa for, a parte que a empresa for relacionar, tudo isso tem influência na tomada de decisão, tá? Então, o que deve ser divulgado quando a gente tiver uma parte relacionada? Quais são informações que precisam ser divulgadas? Então, o CPC, ele coloca as seguintes categorias de divulgação entre as partes que devem haver. Benefícios de curto prazo a empregados e administradores. Então, aqui, sobre os administradores, diretores, gestores e sobre os acionistas. Quais são como se tem que se divulgar as informações relacionadas ao pessoal-chave da administração? Então, quando a gente tratar de empresas privadas, totalmente privadas, vamos dizer aí Ambev, Coca-Cola, enfim, né? McDonald's, Burger King. Se eu sou diretora, gestora, administradora ou acionista de uma dessas empresas, né, ou empresas totalmente privadas, eu preciso, em toda demonstração contábil, colocar estas informações. Todos os benefícios que os meus administradores, meus gestores, meus diretores, meus controladores / acionistas têm de curto prazo, né, em relação ao pagamento de empregados, né, em relação a benefícios a empregados, porque eles são empregados da empresa,
eles recebem valores aí pelos investimentos que eles fazem na empresa ou pelos serviços que eles executam na empresa. Benefício pós-empresa, então se esse acionista saiu, mas esse acionista saiu não, esse administrador aí, ele saiu, porém, ele teve o direito de comprar a parte da empresa, né? Ou se ele foi beneficiado com, sei lá, 5 anos de pagamento de dividendos para eles. Então, tudo isso precisa ser divulgado. FGTS, INSS, tudo isso precisa ser divulgado. Outros benefícios a longo prazo que esses empregados têm. Benefício de rescisão de contrato de trabalho, se tiver alguma. E remuneração baseada em ações. O que é isso, pessoal? Grandes empresas, elas fazem pagamentos baseados em ações. Ou seja, vou dar um exemplo muito prático disso, tá? Que eu sempre falo. Vamos dizer aí, o Burger King e a Pepsi. A Pepsi, ela não pode vender pro McDonald's e também não pode vender ovo maltine pro McDonald's. O McDonald's é Nutella e Coca-Cola. Então, para que o Burger King ele continue com esses dois fornecedores apenas dele, ovo maltine e Pepsi, ele faz pagamentos para Pepsi e para o ovo maltine baseado em ações. Ao invés dele só pagar para a empresa, né? Tipo, eu usei lá 1 tonelada por mês de Pepsi no Burger King do Brasil. Então, vou pagar isso aí. Não, ao invés de fazer só isso, ele também dá parte das ações, dos lucros das ações. Então, de forma indireta, a Pepsi é dona ou tem participação nas ações do Burger King. Então, isso é uma participação, um pagamento baseado em ações. De fato, ele não é dono das ações, mas os lucros das ações, parte dos lucros das ações, são destinados àquele determinado fornecedor, porque a gente tem exclusividade, tá? Então, o McDonald's, por exemplo, com a Coca e com a Nutella, ele deve pagar muito baseado em ações para eles. Por quê? Porque a Coca, ela é um grande polo, e a Nutella também se tornou um grande polo. Algo que todo mundo quer, tem uma qualidade do produto, né? Já tem um valor, uma marca bem apresentada na sociedade. Então, faz pagamentos baseados em ações. Então, caso haja isso com o pessoal, chave da empresa também deve ser divulgado em notas explicativas. Beleza? E agora, o que deve ser divulgado em notas explicativas no que tange relações entre partes interligadas, ou seja, entre empresas, tá? Ou então, entre pessoal que foi destinado aí valores para empréstimo, ou para o filho abrir empresa, empréstimo para o filho, ou igual eu falei da filha fazer o investimento para a empresa, né? Então, de que forma que deve ser divulgados transações mesmo, transações entre partes relacionadas, tá? Transação de matéria-prima, transação de dinheiro, eu financiei, dei um aval para financiar determinada empresa, dei aval para financiar a casa do filho, do diretor, enfim, nesse sentido, como é que deve ser divulgada as transações entre as partes? Então, aqui, o CPC coloca como o mínimo que deve ser divulgado, deve ser o montante das transações, ou seja, qual é o valor total em dinheiro daquele valor que a empresa está emprestando. O montante é de 1 milhão. E se for matéria-prima, prof, então qual é a unidade de cada, né? Quantas unidades foram destinadas? Foram destinadas 2 milhões de unidades para aquela determinada firma, tá? Então, nesse sentido, montante das transações, então, como eu falei, montante dos saldos existentes, o que é isso? Dentro do período, eu tive o primeiro saldo, que é o saldo inicial, 1 milhão. Depois, eu tive movimentações durante o período. Vamos dizer que a empresa pagou 200, que pagou 100, que pagou... Então, eu preciso colocar aí quais foram as movimentações do período e o saldo final, quando sobra ainda para pagar. Caso a empresa não venha a pagar, a empresa tem que colocar aí a que está emprestando o dinheiro, né? Que ela deu um aval aí, uma provisão de doação. E como que ela vai fazer esse pagamento mensalmente? Se vai ser de uma vez só, se ela vai fazer provisões mensais para ir dando baixa nesse dinheiro.
né? E de que forma que ela vai dar baixa, de que forma que ela vai fazer o registro dessa doação desse valor, tá? Aí também coloca quais são os prazos e condições de pagamento, incluindo eventuais garantias de não precisar pagar, por exemplo, e a natureza de contrapartida a ser utilizada na liquidação. Então, se é provisão por doação, se é provisão de pagamentos duvidosos, né? Como que vai ser? Se vai ser pago em 5 anos, de 3 em 3 meses, nesse sentido, tá? Aí aqui eu já falei, quaisquer garantias dadas ou recebidas têm que ser colocadas, se haverá provisão de créditos de liquidação duvidosos, e também deve ser reconhecido despesas dessa transação. Então, vamos dizer que vai ter despesa de TED, de DOC, ou vai ter despesa de frete. Então, tudo isso precisa ser colocado aí nas divulgações entre as partes, beleza? E agora, como que eu faço a divulgação, né, nas minhas notas explicativas, das partes relacionadas com o Estado? Vejam, gente, vejam, até agora nós vimos apenas privado, voltado, né, às empresas privadas. Agora, vamos verificar de que forma se dá a divulgação entre as partes com o Estado. A entidade que reporta a informação está isenta da exigência de divulgar sobre remuneração da administração. Então, a gente viu antes que aqui, ó, voltando, aqui nessa parte aqui, que uma empresa normal, né, privada, totalmente privada, ela precisa divulgar a remuneração dos seus diretores, dos seus gestores, dos seus administradores, né, e dos seus acionistas. Precisa divulgar tudo isso, até pós-emprego, até benefícios de rescisão, até se há ou não pagamentos baseados em ações. Precisa divulgar tudo, todos os meses, todos os períodos, desculpa. Aqui, como quando trata das partes relacionadas com o Estado, está isento de divulgar informações sobre a remuneração da administração, tá? Não é preciso fazer nenhuma divulgação em relação a isso. Só é preciso fazer divulgação nas transações e saldos mantidos com partes relacionadas, incluindo compromisso quando for entre tais partes um ente estatal que tenha controle em conjunto ou que exerça influência significativa sobre a entidade que reporta a informação. Ou seja, uma estatal, ela só precisa fazer a divulgação das suas partes relacionadas em relação a empréstimo para outra empresa, ou então o valor que foi recebido do governo para aquela determinada estatal, né? Então, nesse sentido, apenas de empresa para governo, né? Estatal para governo, enfim, nesse sentido. Não precisa fazer do seu pessoal chave, tá? A forma de divulgação é praticamente a mesma, então, divulgar os saldos das transações, né? E toda a movimentação que houve, saldo inicial, as movimentações de pagamento que houve e o saldo final. O nome do ente estatal, então vamos dizer aí, Copel recebeu do governo estadual Copel Paraná recebeu do governo estadual do Paraná o valor de 3 milhões no dia tal. Então, colocar isso lá, divulgar nas notas explicativas, tá? E as informações, elas não têm tanto detalhamento como a gente viu nos nossos ali, sobre garantia, sobre tudo que pode ocorrer daquele valor, tá? Aqui como que o CPC coloca? As informações que seguem, elas devem ter detalhes suficientes para possibilitar a compreensão dos usuários das demonstrações contábeis, tá? A efeito das transações entre as partes relacionadas. Então, o que quer dizer isso? Tem a obrigatoriedade de fazer as transações entre as partes relacionadas? Tem sim, tem que fazer. Porém, não tem tantos dados em específicos como empresas privadas, tá? Então, aqui, de forma geral, para finalizarmos, partes relacionadas, qual é o objetivo? Identificar relacionamento de transações com as partes relacionadas, identificar saldos existentes, incluindo compromissos entre as entidades que reportam informação e suas partes relacionadas. Qual é o meu compromisso com o pagamento
daquele empréstimo que eu tomei ou que eu dei, né? E na determinação das divulgações a serem feitas. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo. Vamos ver se meu mouse vai funcionar. Funcionou. Então, aqui, vamos dizer que a empresa A controla a empresa B, C e D, tá? Então, aqui, tudo que houver, qualquer transação entre as partes que houver entre a empresa B, C, D, independente de serem monetárias ou não, devem estar em notas explicativas. Elas devem ser divulgadas em notas explicativas. Ainda, a CIA precisa todos os períodos que elas forem divulgar as demonstrações contábeis, revelar informações quanto ao pessoal, tá? Remuneração, pagamento baseado em ação, remuneração pós-rescisão, pós-emprego, tudo. Tanto dela, tanto da CIA, quanto da CIAB, quanto da CIAC, quanto da CIAD, tá? Porque todas elas pertencem a uma única empresa, que é a CIA. Então, aqui elas pertencem ao mesmo grupo econômico, beleza? E daí, com isso, eu trago aqui a nossa cereja do bolo. Então, toda vez que nós temos uma empresa que controla demais empresas, essa empresa A, ela é responsável por reportar a informação de uma demonstração contábil consolidada. Então, ela precisa fazer uma única demonstração. Ao invés de apresentar apenas a demonstração de A individual, B individual, C individual e D individual, ela ainda, além de fazer individualmente a da A, B, C e D, que ela é obrigatória fazer, ela também precisa fazer uma consolidada, uma demonstração na qual apresentará o saldo dos ativos, somando o ativo de A, mais B, mais C, mais D, o passivo de A, mais C, mais B, mais D, e o patrimônio líquido das 4 empresas também, excluindo os investimentos, né? Senão vai ficar duplicado. Excluindo os investimentos que A tem em B, C e D, tá? Então, é fazer uma única demonstração contábil do conjunto, do mesmo grupo econômico financeiro. É isso que nós chamamos de demonstração contábil consolidada. E ela tem obrigatoriedade de fazer em empresas controladas com suas controladoras, beleza? A demonstração contábil individual é aquela que a gente conhece, que a gente faz nas empresas, que a gente comumente verifica. Tá? Então, mesmo que eu tenha uma empresa controlada, eu preciso fazer a consolidada individual. Então, o governo brasileiro obriga que deve ser demonstrada a individual e a consolidada. Tá? Então, a individual ela é obrigatória para todas as empresas normais, menos MEI, né? Então, desde ME até as SAs. E as demonstrações separadas, acho que aqui era para estar separada, tá, gente? Ou será que eu estou enganado? Depois eu só vou conferir, tá? Mas demonstrações contábeis separadas, elas vieram como uma obrigação, tá? Lá com as normas internacionais da contabilidade. Então, lá nos Estados Unidos e em outros lugares fora do Brasil, ao invés de eles utilizarem a demonstração individual, eles utilizavam a nomenclatura separada. Então, se eu tenho uma empresa, se eu sou controlada de uma, né? Se eu sou controlada por alguma empresa, ao invés de eu posso apresentar a demonstração consolidada com a minha controladora, e se eu não quiser fazer a individual, eu sou obrigada a fazer a minha demonstração contábil separada, ou a individual ou a separada. Você escolhe qual você quer apresentar, divulgar. Beleza, galera? Coloquei lá no Classroom também algumas questões, 9 questões sobre esse conteúdo, tá? Respondam com base no slide, aqui no vídeo e também no CPC, que eu também coloquei lá para vocês. Deem uma lidinha no CPC também. Beleza? Até mais!